The most hopeful advance of all is how vaccines are now edging ever closer to liberating us from the virus, demonstrating emphatically that this is not a pandemic without end. A animação do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que percebe sinais de um fim próximo para a pandemia, está amparada nos resultados de uma vacina desenvolvida em seu país. Johnson comemorou nesta segunda-feira a eficácia de até 90% do imunizante produzido pela gigante farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford e com a Fiocruz aqui no Brasil. A alegria não é só pela conquista científica, mas também porque o governo britânico já comprou 100 milhões de doses dessa vacina, de um total de 350 milhões, adquiridos de diferentes fabricantes para todos os territórios do Reino Unido. More than enough for everyone in the UK, the Crown Dependencies and the overseas territories. Assim como no Reino Unido, os Estados Unidos fizeram um movimento ainda mais agressivo. Um fundo bilionário foi criado com 3 objetivos: desenvolver vacinas, possíveis medicamentos, estes por hora menos promissores, e comprar imunizantes, sejam eles americanos ou estrangeiros. O Brasil participa do desenvolvimento de 2 vacinas e já no começo do ano pode receber os primeiros lotes de milhões de doses de seus parceiros internacionais. Em todo o mundo, a corrida pela vacina une conhecimento científico, pesquisa e investimento privados e suporte dos países que estão na batalha pelo imunizante. A Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, que é testada aqui no Brasil em parceria com o Instituto Butantan, entrou agora na fase final de aprovação. Na China, o governo de Pequim tem participação na Sinovac, que desenvolve a Coronavac, mas também dá suporte a outras frentes de pesquisa de outras vacinas para tentar imunizar sua população de quase 1,5 bilhão de pessoas. Afinal, qual é o papel desempenhado pelos governos? O quanto isso assegura ou não a oferta quando o imunizante estiver disponível? Como o Brasil atua nesse cenário e qual é a perspectiva para os países pobres? E como a corrida pelas vacinas impacta o mercado financeiro? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o médico José Bermudes, chefe do Departamento de Política de Medicamentos da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Fique com a gente. Dr. Jorge Bermudes, muito se fala e a gente fala também da vacina da AstraZeneca, da vacina da Pfizer, da vacina da Moderna, assim por diante a gente fala da BioNTech, da Fiocruz, do Instituto Butantan. Agora, qual é o papel dos países que abrigam essas organizações, os laboratórios públicos ou privados, para o desenvolvimento das vacinas? Bom, primeiro, Alberto, quando começou a pandemia, evidentemente que ficaram 2 posições muito diferenciadas, né? Um movimento de solidariedade que procurou, vamos avançar, vamos ver medicamentos, vamos ver vacinas, e por outro lado também teve cada país querendo se apropriar das suas capacidades que teria, né? Porque são grandes laboratórios farmacêuticos, os que estão aí, que você acabou de mencionar, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sanofi, GSK, e tem a Sinopharm, a Gamaleya na Rússia, né? Instituto Fila em Cuba. E todos nós sabemos que para desenvolver uma vacina leva bastante tempo. Mas houve uma corrida também por causa da gravidade da pandemia e da necessidade de conseguir se avançar. E todos esses laboratórios tiveram financiamentos. Muitos deles já vinham trabalhando desde a época do Ebola, né? Porque são vírus semelhantes, com a possibilidade de tecnologias, plataformas que pudessem resultar numa vacina eficaz agora contra o novo coronavírus. Então, quando você pega a AstraZeneca, por exemplo, o Reino Unido investiu e comprou também antecipadamente deles. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem de um investimento maciço em financiar sua própria indústria são os Estados Unidos, com a chamada operação Warp Speed. Warp Speed é, quem assiste televisão, Jornada nas Estrelas, a velocidade muitas vezes acima da luz, e é o nome que colocaram na operação que foi montada nos Estados Unidos para tentar viabilizar não apenas vacina,
mas que inicialmente o governo americano colocou 13 bilhões de dólares em tudo, em fechar quais são as vacinas que estavam em andamento no mundo, comprar antecipadamente. O governo americano vai pagar o equivalente aí a 10 bilhões de reais para garantir a compra do estoque produzido pela parceria entre a Pfizer e a BioNTech. Os laboratórios estimam que terão 100 milhões de doses até o fim de dezembro. Investir em pesquisa, aumentar a capacidade de frascos, de seringas, de frascos de vidro, em pesquisa em outros produtos como anticorpos monoclonais, em ver os produtos para tratamento que poderia haver. Então foi um investimento maciço em tentar viabilizar e fez acordo com vários produtores de vacina no mundo inteiro, não apenas nos seus próprios, mas também europeus e outros. Então é um investimento assim que para viabilizar não apenas que haja vacina, mas que a vacina possa ser utilizada, conservada, transportada, etc. Então nós temos essa corrida com apoio dos países, financiamento público, e quase todos esses produtores têm financiamento público. Nos Estados Unidos, o National Institute of Health, que é o maior investidor público, financiou muito do desenvolvimento e a pesquisa desses produtos. Então, há uma corrida. Ao mesmo tempo, há um movimento de solidariedade que trouxe a Organização Mundial da Saúde e outras unidades associadas às Nações Unidas a tentar montar aquilo que pudesse transformar os produtos que viessem a ser positivos para tratamento ou para prevenção ou proteção de Covid-19 em bens públicos globais. Dr. Bermudes, qual a relação entre os investimentos dos governos no desenvolvimento das vacinas e a garantia de oferta dessas vacinas nos respectivos países? Esses financiamentos obrigam também, né, em parte, a ter essa disponibilidade para seu próprio país. Nós sabemos que temos países como, além dos Estados Unidos, você pega a Alemanha, a França, a Itália, a Holanda, a União Europeia, elas estão também investindo e também comprando antecipadamente vacinas. Os Estados Unidos, quando faz essa operação gigantesca, que na verdade é uma operação militar que eles colocaram para viabilizar acesso a diagnóstico, tratamento e vacinas, eles também garantiram com isso a disponibilidade desses produtos no território nacional, para eles, para os Estados Unidos poder vacinar a sua população. Numa demonstração para a imprensa, funcionários trabalham nos laboratórios, testam equipamentos em ambiente de alta segurança e embalam o produto que é a principal aposta da empresa, a vacina experimental Coronavac, de combate ao novo coronavírus. A gente tem o caso da China, né, que tem a Coronavac, que ela tem até um mecanismo de atuação bem conhecido. O quanto que a gente tem informações sobre a participação do próprio governo para assegurar, no caso, o fornecimento lá na China, aos moradores da China? Na China tem 4 vacinas em desenvolvimento hoje, né? Uma que é a Coronavac, que está o acordo do Sinopharma com o Instituto Butantan, que é a que está mais avançada, e todas elas tiveram investimento estatal. Elas não são fábricas particulares, como são as empresas da Europa e Estados Unidos, né? Elas têm uma participação do Estado na China. Doutor, no caso do Brasil, a Fiocruz é parceira de Oxford, o Butantan é parceiro da Sinovac, que produz a Coronavac. Além das aquisições, dos pagamentos, o que essas parcerias auxiliam em termos de garantia de oferta? Quer dizer, a Fiocruz faz a sua prospecção tecnológica, né? Então avaliou quais são as vacinas que estão sendo desenvolvidas, quais são as tecnologias, as plataformas, quais as que mais também se adequam a poder produzir em curto espaço de tempo na própria Fiocruz, como o Butantan também fez isso, e a Fiocruz então optou pela vacina da Oxford AstraZeneca por ter uma facilidade de incorporar isso, porque não é apenas comprar a vacina. Quer dizer, o acordo da Fiocruz, e que levou isso ao Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde também, fazendo a prospecção, chegou à mesma conclusão, não é apenas comprar a vacina, é comprar inicialmente vacina, mas ao mesmo tempo deter o processo de desenvolvimento tecnológico para poder produzir a vacina.
Então a Fiocruz, com essa parceria, e o Butantan com a Sinopharm, vão poder também produzir a vacina. E evidentemente que toda essa produção é direcionada ao Sistema Único de Saúde. Tanto a Fiocruz como o Butantan são institutos públicos, né? A Fiocruz ligada ao Ministério da Saúde, o Butantan ao Governo do Estado de São Paulo. E temos também o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tequipar, que fez acordo com o Instituto Gamaleya, né? Com a vacina russa. Que nós não temos dados mais precisos sobre em que pé estão essas tratativas, essas discussões. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou em nota que recebeu documentos prévios do Laboratório União Química de São Paulo para que seja feita uma análise antes da apresentação formal do pedido de pesquisa. Então o Brasil poderá ter a vacina da Oxford AstraZeneca, inicialmente importada, envasada na Fiocruz e posteriormente produzida na Fiocruz, a vacina Coronavac, adquirida pelo Instituto Butantan e depois produzida no Instituto Butantan, a vacina do Instituto Gamaleya com o Instituto de Tecnologia do Paraná, que também estão discutindo transferência de tecnologia, e além disso nós temos a iniciativa COVAX, que é o que a Organização Mundial da Saúde e Gavi, a Global Alliance for Vaccines and Immunization, fizeram para viabilizar que a vacina seja distribuída no mundo inteiro. Então, uma série de países que podem pagar vacina, estão pagando antecipadamente vacina. A COVAX, o Brasil é um dos países que já se propôs, junto com todos os outros países do mundo praticamente, que podem pagar para que a vacina seja acessível não apenas, no caso, ao Brasil, mas aos países da África que não pagam, porque não têm recursos, não conseguem pagar. Então, o COVAX é uma iniciativa que já acertou, até o final do ano que vem, de 2021, a aquisição de 2 bilhões de doses de vacinas de várias procedências. E com isso, poder ser responsável por vacinar 20% da população mundial. E os países que podem pagar também estão fazendo os seus acordos. Nós temos países, Alemanha, França, Itália, Holanda, eles contribuem com a COVAX, mas também fazem seus acordos particulares com vários produtores. E uma outra questão que a gente está preocupado é o preço da vacina, né? Porque está havendo uma competição em termos de eficácia da vacina, em termos de condições de armazenagem da vacina, que dá vantagem a umas em cima das outras. É claro que uma vacina de menos 70 graus, mesmo que tenha mais eficácia, é mais difícil de você disseminar em áreas pobres, né? As indústrias também estão, muitas vezes, arbitrando seus preços, sem entender que já receberam muito financiamento também. Todas essas indústrias já receberam financiamento para produzir e desenvolver essas vacinas. Se houve financiamento público desses produtores, que os preços não podem ser abusivos. Nós temos que ter uma regulação de preço que é difícil, né? Porque o sistema capitalista, o mercado é competitivo. Agora, nós temos um momento de pandemia que lidar com esses produtos não como um bem para disputar mercado. E essa é exatamente a conversa que está vendo agora na Organização Mundial do Comércio, em Genebra, né? 99 países estão apoiando a iniciativa de suspender temporariamente as patentes de produtos relacionados com Covid, e outros países estão se opondo. Desta vez, o Brasil ficou ao lado da União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido e Japão, por exemplo. O principal argumento de quem é contra a suspensão de patentes durante o combate à pandemia é que ela poderia desmotivar investimentos em pesquisas tão fundamentais. Diferentemente do passado, em que o Brasil sempre advogou acesso universal, na época, por exemplo, de HIV/AIDS, o Brasil era um dos países que estava na frente, né, advogando acesso universal, baixar preço, eliminar patente ou licenciamento compulsório, como teve aqui com Efavirenz. Mas hoje, infelizmente, o governo brasileiro está alinhado com os países ricos nessa coisa.
Dr. Bermudes, para a gente encerrar, a gente falou dos países, agora a gente vai falar do mercado financeiro. Nessa segunda-feira, as ações da AstraZeneca tiveram uma ligeira queda, mesmo depois do anúncio de eficácia, e o argumento é justamente que a eficácia pode ser classificada como um pouco menor a das vacinas da Pfizer e da Moderna, mas se a gente for olhar no detalhe, essas duas últimas terão problemas de logística, temperatura de menos 70, menos 20 para distribuição e armazenamento. Já a primeira, a Oxford AstraZeneca, não terá esse tipo de problema. O que norteia essas questões de mercado agora? O que eu estou vendo, Roberto, é que como é que o mercado financeiro está se mobilizando nesse sentido, pelas notícias da imprensa, né? Que quando a Pfizer anuncia que a vacina tem 94,5% de eficácia, as ações sobem. Quando a AstraZeneca diz que na média 70% e que com meia dose mais uma dose vai a 92% e com duas inteiras doses cai para 60 e pouco, aí as ações baixam, né? Porque na verdade tudo tá girando em torno das notícias que a empresa farmacêutica coloca na mídia. A vacina mostrou eficácia de 90% quando foi aplicada primeiro metade de uma dose e pelo menos um mês depois uma dose completa. Já a eficácia de 2 doses completas foi menor, 62%. Os motivos ainda não estão claros. Os pesquisadores disseram que diante disso precisam aprofundar os estudos, mas se mostraram otimistas. É claro que os fatos positivos, a minha vacina tem 94,5%, coloca na mídia, aumenta as ações deles. E aí ignoram que precisa de ter menos 70% ou de menos 20% no caso da Moderna, que também teve aumento, né? Então há uma especulação em todos os sentidos, porque nós estamos vivendo um momento dramático, nós vemos um aumento da pandemia, nós vemos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, 92% dos leitos de terapia intensiva ocupados hoje, e a esperança de todo mundo nesse momento se coloca em cima de quando houver vacina, teremos uma proteção mais efetiva, porque todos os medicamentos que foram experimentados até agora, nenhum deles tem resultado concreto. Então há muita especulação em cima de preço, acima de dados, e evidentemente que o mercado financeiro fica avaliando, no momento que sai uma notícia positiva, aumentam as ações, né? Qualquer notícia negativa cai. Dr. Jorge Bermudes, chefe do Departamento de Política de Medicamentos da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto, um ótimo trabalho. Dr. José Bermudes, muito obrigada. Até a próxima. Perfeito, então, Antônio. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.